E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vou responder a seguinte pergunta. O que ocorre com o orifício de um corpo sólido quando este é aquecido? Para respondê-la, observe o quadro. Considere uma chapa retangular sólida com um orifício circular localizado em sua região central. Aumentando a temperatura da chapa, o valor da distância de separação média entre seus átomos aumenta, conforme vimos no vídeo anterior. Sabendo disso, observe agora essa linha circular central de raio R0, onde cada esfera representa um átomo que constitui a chapa retangular sólida. Aumentando a temperatura da chapa, a distância entre os átomos aumenta. Logo, não há razão para acreditar que o tamanho do orifício diminui, até porque os átomos que compõem essa linha circular central não devem se comportar de forma diferente em relação aos demais átomos que compõem a chapa retangular sólida. Tudo ocorre como se o orifício tivesse o mesmo coeficiente de dilatação térmica do material que constitui a chapa retangular. Em geral, é isso que ocorre. Corpos ocos dilatam como se fossem sólidos. O fato do coeficiente de dilatação térmica ser isotrópico e homogêneo faz com que o orifício aumente na mesma escala que o objeto. Vamos agora comprovar este fato na seguinte situação. Imagine um aro e um disco de mesmo raio inicial R0, ambos constituídos do mesmo material, portanto, alfa, isotrópico e homogêneo, é o mesmo para os dois objetos. Ao aquecer o aro, se nós quisermos calcular a dilatação sofrida pelo comprimento de sua circunferência, nós podemos recorrer à seguinte expressão. O comprimento final, L, é igual ao comprimento inicial, L0, que multiplica 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Consequentemente, 2π vezes o raio final é igual a 2π vezes o raio inicial, que multiplica 1 mais alfa vezes ΔT. Simplificando 2π, vemos que o raio final é dado por R0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Consequentemente, R é igual a R0, fazendo a distributiva, mais R0 vezes alfa vezes ΔT, logo, R menos R0, ou seja, a variação do raio representada por ΔR, é igual a R0 vezes alfa vezes ΔT. Observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora calcular a dilatação superficial sofrida pelo disco. Observe o quadro. Vimos no vídeo anterior que a área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação superficial representado por beta, que é justamente o dobro de alfa, vezes ΔT. A área final é π vezes o raio final ao quadrado, e a área inicial é π vezes o raio inicial ao quadrado. Tudo isso multiplicando 1 mais 2 vezes alfa vezes ΔT. Simplificando π e extraindo a raiz quadrada, a gente obtém que o raio final é igual ao raio inicial, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 2 alfa vezes ΔT. Agora, conforme vimos anteriormente, 2 vezes alfa vezes ΔT é um número maior do que 0 e muito menor do que 1. Consequentemente, eu posso aproximar a raiz quadrada de 1 mais 2 alfa ΔT utilizando a série de Taylor em torno do zero. Pelo seguinte fato, eu vou assumir que a minha função f de x é a raiz quadrada de 1 mais x. X está fazendo o papel aqui de 2 vezes alfa vezes ΔT. Portanto, x é um número maior do que 0 e muito menor do que 1.
Nós sabemos que, ao aproximar essa função utilizando a série de Taylor, eu vou utilizar os dois primeiros termos dessa série, eu preciso recorrer nessa aproximação à seguinte expressão. A função f de x é igual ao somatório para n indo de 0 ao infinito, da derivada de ordem n da função em 0, sobre n fatorial, que multiplica x elevado a n. Portanto, a função f de x, ela é igual. Para n igual a 0, nós temos x elevado a 0 é igual a 1, 0 fatorial é igual a 1, e, portanto, nós temos a função original em 0. Mais, para n igual a 1, x elevado à primeira potência é igual a x. 1 fatorial é 1, e aqui aparece a derivada de primeira ordem dessa função em 0. Portanto, mais f' em 0 vezes x, e assim sucessivamente. O próximo termo vai trazer x ao quadrado, o próximo termo x ao cubo e assim por diante. Agora, x é um número infinitesimal, portanto, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta e assim por diante são números infinitesimais de ordem superior e, portanto, desprezíveis nessa soma. Logo, eu posso realizar a seguinte aproximação. A função f de x é aproximadamente igual a f em 0 mais f' em 0 vezes x. Muito bem? Bom, a função f em 0 está fácil. A raiz quadrada de 1 mais 0 é igual a raiz quadrada de 1, que é justamente igual a 1. Agora vamos calcular a derivada dessa função em relação a x. Vamos aqui no cantinho. A derivada dessa função, f' de x, é igual. Perceba que nós temos aqui 1 mais x elevado a meio. Então vamos lá. Nós temos 1 mais x elevado a meio. Portanto, eu vou aplicar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Logo, nós temos 1 sobre 2 que multiplica 1 mais x elevado a meio menos 1 e, portanto, 1 mais x elevado a menos meio, que multiplica a derivada de quem está dentro da raiz quadrada em relação a x. A derivada de 1 é 0, a derivada de x em relação a x é 1, portanto, vezes 1. Logo, f' de x é igual. Então, nós temos 1 sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de 1 mais x. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado nessa etapa. Sendo assim, f' em 0 é igual a meio, pois, substituindo x por 0, você vai encontrar a raiz quadrada de 1, que é 1, portanto, f' em 0 é meio. Logo, eu posso escrever que a raiz quadrada de 1 mais x para x maior do que 0 e muito menor do que 1 é aproximadamente igual a 1 mais 1 sobre 2 vezes x e, portanto, 1 mais x sobre 2. Observe mais uma vez o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Bom, levando este resultado agora nessa expressão, a gente encontra que o raio R, portanto, ele é o raio R0 que multiplica a raiz quadrada de 1 mais x. Observe bem que 2α ΔT representa x nesse cálculo. Logo, R é igual a R0 que multiplica 1. Então, nós temos 1 mais x, que é 2α ΔT, dividido por 2. Consequentemente, simplificando o número 2, vemos que o raio final do disco é justamente igual ao raio final do aro, pois R é igual a R0, que multiplica 1 mais α ΔT, conforme você pode observar nessa igualdade.
Sendo assim, vemos que ΔR, já pulando aqui algumas etapas, ΔR é igual a R0 vezes alfa vezes ΔT. Muito bem. Analisando mais uma vez os resultados obtidos, vemos que o raio do aro e o raio do disco aumentam na mesma proporção, até atingirem raios finais de mesmo valor. Observe no quadro, uma última vez, os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.